Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 53ª aula do primeiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Geral e Inorgânica. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, acessa lá o nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Lá você obtém informação sobre os 3 blocos de aula, o bloco 4, que são as dicas do amigo, links interessantes, orientações de estudos, verificações de aprendizagem, e o principal, uma série de listas de exercícios que estão lá organizadas por bloco, por grupo de aulas. Você faz o download gratuitamente, resolve aí no conforto do celular, confere suas respostas com os nossos gabaritos e na sequência, na segunda fase do projeto, a gente posta aí as videoaulas com as resoluções comentadas das listas, tudo para que você possa aprender química de uma maneira completa, diferente e 100% gratuita, tudo bem? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa penúltima aula do bloco 1, a aula que vai tratar de cálculo estequiométrico, pensando agora aqui em rendimento das reações. Ora, na aula passada a gente falou de pureza. Se pureza era referente aos meus reagentes, rendimento é referente aos meus produtos. Sim, quando eu falo em pureza, então eu vou calcular em cima dos reagentes. Quando eu falo em rendimento, eu vou calcular em cima dos meus produtos. Essa ideia de rendimento são aquelas reações em que não se produz, a gente não produz o que se espera. Você está lá esperando obter, sei lá, 1 tonelada de produto e quando você vê, você só obtém 500 quilos, quase 600 quilos, 700 quilos, 200 quilos. Você produz uma quantidade menor do que aquela que você estava esperando. Ora, isso pode acontecer, simplesmente porque você sabe que tem reação que entra em equilíbrio químico, chega lá num certo limite, não produz mais. Tudo bem? Então essa ideia de rendimento ela é muito utilizada na indústria. E olha só, é muito mais simples do que quando a gente falava em pureza. Sempre que você for fazer o cálculo do rendimento, presta atenção. O que você obtiver pela estequiometria da reação, tudo que você obtiver pelo cálculo estequiométrico é como se o rendimento fosse de quanto? Porque no cálculo, na coisa fria lá, o cara não tem como o papel saber quanto que rende a reação. Então, no papel, os cálculos são sempre para 100%. Então, o que você obtiver na estequiometria é para 100%, tá certo? E aí a gente tem apenas 2 tipos de exercícios. O primeiro tipo é aquele exercício em que o cara te fornece o rendimento percentual, ele te diz quanto que rendeu em porcentagem e ele te pergunta qual é a massa que efetivamente foi produzida. Olha um exemplo aqui. A síntese da amônia a uma determinada temperatura tem rendimento de 40%. Então eu estou dizendo, para sintetizar lá a amônia a partir do nitrogênio e hidrogênio, eu tenho lá uma certa temperatura, 40% de rendimento. Calcule a massa de amônia produzida quando utilizamos como reagente 60 gramas de gás hidrogênio. Então olha só que interessante, né? Eu vou precisar apagar esse pedacinho da lousa aqui, eu espero que você copie, dê um pause aí para copiar. Eu vou apagar aqui para resolver esse exercício nesse cantinho aqui da lousa, tudo bem? Então vamos lá, qual é o primeiro passo que a gente vai fazer? O primeiro passo que a gente vai fazer é escrever a equação, né? A equação de obtenção da amônia, você já deve estar craque aí, N2 mais 3 de H2, tudo isso aqui gasoso, tudo bem? Ó, todo mundo aqui gasoso, formando 2 de NH3 também gasoso, certo? Tudo que eu falar aqui em massa pode ser volume, partículas, não interessa, tudo bem? No nosso cálculozinho tradicional, o que a gente fazia aqui mesmo? A gente colocava aqui, ó, 1 mol desse está para 3 mol deste e forma 2 mol deste. Lembra disso? Agora olha só, de quem que ele está falando? Ele quer saber a massa de amônia e está te dando a massa de hidrogênio. Então ele está falando do hidrogênio e ele está falando da amônia. Ele está falando em massa, então você vai transformar aqui para massa. Tudo bem? Ó, você vai transformar os dois aqui para massa. E aqui a gente vai ter, então, uma massa de 3 vezes 2 gramas, porque 1 mol de H2 vale 2 gramas, eu tenho 3 mol, 3 vezes 2. Isso aqui está para 2 vezes 17 gramas. Uma vez que aqui eu tenho 14 com 3, 17. Certo? Isso aqui, ó, é o padrãozão, é o basicão. Já ensinei para você isso aqui umas 1000 vezes. Agora, olha só, ele não quer saber a massa de amônia, então vamos colocar aqui, ó, uma interrogação, um X aqui
aqui na massa da amônia, nossa incógnita. Ele quer saber quando a gente usa 60 gramas de hidrogênio. Então vamos calcular qual é a massa de amônia aqui produzida? Então vamos lá. Vai ser aqui o nosso 60 vezes 2 vezes 17 dividido por 3 vezes 2, certo ou não? Então olha só, dá pra gente cancelar aqui já esse 2 com esse 2, esse 3 com esse 60 vai dar 20, né? Então é 20 vezes 17, na verdade vai dar 170 vezes 2, aqui vai dar quanto? Aqui vai dar, ó, 17, 20 vezes 17. Isso aqui vai dar 340 gramas de NH3. Mas isso aqui é o que eu obtive no cálculo estequiométrico, não é? Então agora, o que a gente vai fazer aqui no cantinho aqui, ó? O que a gente vai fazer aqui no cantinho? A gente vai fazer o cálculo do rendimento, olha só. Cálculo do rendimento. O que eu falei para vocês? Que o que a gente obtinha na estequiometria era 100%, não era? Então olha só, pela estequiometria eu obtive 340 gramas, não foi? Então olha só. 340 gramas equivale a 100% de rendimento. Porém, o exercício disse que na produção de amônia o rendimento era de apenas 40%. Então, 40% vai equivaler a um certo valor Y aqui. E aí a gente vai fazer esse cálculo aqui embaixo, ó. Esse Y vai valer o quê? Ó? 340 vezes 40 dividido por 100. Olha só, posso cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, e aqui o nosso resultado vai ser 34 vezes 4, ó, 34 vezes 4. Isso aqui vai dar 16. Foi 1, 12 com 1 que foi 3. Então isso aqui, ó, essa produção aqui vai dar 136 gramas de NH3. Então olha só que interessante, ó, exercício bem simplesinho. Você estava esperando achar 340 gramas lá de amônia. Só que como a reação rende apenas 40%, você não achou 340, você achou 40% disso. Olha só, 10% seria 34. 34 com 34, 68. 68 com 68, 136. Então, ao invés de achar 340 gramas, você só achou lá 136 gramas de amônia, tudo bem? Então, esse aqui é um exercício de rendimento, tudo bem? Eu vou dar uma licencinha para você poder copiar e eu volto com uma lousa nova com o segundo tipo de exercício. Fala galera, voltamos agora para a nossa última lousa da penúltima aula, no exercício em que, olha só, é o tipo 2 de exercício aqui, só tem esses dois tipos. O exercício fornece a massa de produto efetivamente produzida e ele te pede o rendimento percentual. Então ele te deu o quanto foi produzido, mas te pediu o rendimento. No primeiro tipo ele dava o rendimento e te pedia quanto tinha sido produzido efetivamente. Certo? Olha lá. A ureia é obtida conforme a equação. Está aqui a equação de obtenção da ureia. Olha só. Se 340 toneladas de amônio produzem 540 toneladas de ureia, qual é o rendimento desse processo? Então ele deu a massa produzida, mas ele está perguntando qual é o rendimento. O que você vai fazer? Ignora a massa produzida. Finge que ele não deu essa informação. Com a informação da massa de amônia, né, do reagente, você vai calcular quanto que deveria ser produzido. Isso é 100%, o que ele te deu é X e ó, acabou mais um exercício. Vamos fazer isso aqui então? Então vamos lá, qual é a reação? Ó, a gente tem aqui ó, CO2 mais 2 de NH3 formando CO NH2 mais H2O. Aqui todo mundo, isso aqui é gasoso, aqui é sólido, aqui é gasoso, aqui é gasoso. Vamos lá, como que a gente fazia tradicionalmente? Olha, você já tá craque nisso aqui, né? Ó, 1 mol desse, com 2 mol desse, produz 1 mol desse e 1 mol desse. Ele está falando de quem? De amônia e de ureia. Então vamos lá, ele está falando aqui ó, de amônia e ele está falando aqui de ureia. Ele está falando em massa, né, para os dois, então aqui a gente vai ter massa, aqui a gente vai ter massa também. Então vamos calcular aqui as massas, né? Aqui é 17, então eu vou ter 2 vezes 17 gramas, tudo bem? E aqui eu vou ter 1, então vamos ver. Aqui eu tenho 12 com 16 dá 28, guarda esse 28 aí na tua cabeça. 14 com 2 dá 16, 16 vezes 2 dá 32, 32 com 28 vai dar 60 gramas.
Então, para cada 2 vezes 17 gramas desse, eu produzo 60 gramas desse, certo? Ele está falando que usou 340 toneladas de amônia. Isso aqui ele usou mesmo. Então, vamos colocar aqui, ó, 340 toneladas de amônia. Lembra que quando eu estou usando tudo massa, eu posso usar gramas com toneladas, porque aqui vai ser gramas e aqui eu vou obter em toneladas. Isso aí. Se você não sentir segurança, pode pôr 340 vezes 10 a sexta gramas aqui. Conserve esse 10 a sexta até o final, depois transforma para tonelada. Então vamos lá. Quanto que vai dar o nosso X aqui? Ó? 340 vezes 60 dividido por 2 vezes 17. Ó, aqui dá para eu simplificar, isso aqui vai ficar 30. E aqui dá para simplificar também, isso aqui vai ficar 20, né? Ó, isso aqui vai ficar 20. Então o nosso X aqui vai ser 20 vezes 30, vai ser 600 toneladas de ureia, né? Vamos escrever aqui, ó, 600 toneladas de ureia. Olha só, isso aqui não foi o que você obteve na estequiometria da reação? Então isso aqui é como se fosse 100%. Então quando a gente for fazer o cálculo do rendimento, lembra do que eu falei na lousa anterior, né? Ó, cálculo do rendimento. O que você obteve na estequiometria sempre vale 100%. Então olha só, 600 toneladas equivale a 100%. Como você só obteve 540 toneladas, quantos por cento isso equivale? Então isso aqui vai equivaler a Y. O nosso Y então vai ser 540 vezes 100 dividido por 600. Você pode cortar aqui os zeros. Você vai ter 540 dividido por 6. Isso aqui vai dar 9, sobra 0, 0, 0. Pronto, então aqui o nosso Y vai ser, ó, 90% de rendimento. Então você vai ter 90% de rendimento da sua reação. Olha só que interessante. Essa nossa reação então deu apenas 90% de rendimento. Beleza? Percebeu então que eu posso calcular tanto de um jeito como de outro? Tranquilo? Eu vou dar uma licencinha aqui para você poder copiar e eu volto para dizer que infelizmente mais uma aula, a penúltima aula do bloco 1 chegou ao final. Se você chegou até aqui, por favor, clique aí no botão curtir. Se essa aula foi boa para você, por favor, compartilhe com seus amigos aí nas suas redes sociais. Assim você ajuda o canal a crescer, o canal a ser mais divulgado. Se você tem dúvida, sugestão, crítica ou elogio, por favor, deixe um comentário aqui no YouTube ou envie um e-mail para mim aqui no quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber e responder as suas dúvidas. Beleza? Chegou até aqui? Então a última coisa que eu tenho a dizer a você é beijo, tchau.